por que um pai precisa ensinar para o seu filho a sua origem. Hoje você vai aprender sobre a sua origem, de onde você veio, quem é o espírito, quem é a alma, quem é o corpo. Coisa interessante, hein? Então, se você tem acompanhado o nosso discipulado aqui, o nosso ensino para com o Enzo, que é meu filho, eu quero animar você, porque eu tenho certeza que hoje o conteúdo vai ser muito bom, vai ser extraordinário. Então, filho, eu quero trazer leveza, continuar trazendo leveza para o nosso ensino, continuar trazendo tranquilidade. Já falei, a gente está gravando, mas o objetivo principal é que a gente possa... Deixa eu arrumar sua blusa aqui. Fazer você entender quem você é, de onde você veio, quem te chamou, para que você seja um adulto transformado integralmente. E hoje nós vamos falar dessa criação, né, da criação do homem. A gente já falou que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo, é o ser tricotômico. E hoje nós vamos desenvolver um pouquinho mais o que é cada parte, o que é o que, quem que é o que atuação tem cada um. E eu vou tomar como base Gênesis 1, 26 e 27, que é um texto bem conhecido. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. Ou seja, esse é um dos textos mais famosos quando se fala da criação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos descobrir, nós vamos observar, nós vamos aprender sobre o que é ser imagem e semelhança de Deus. E aqui nós vamos usar esse bloco para a gente ter como ponto de partida. Então eu gostaria que você lesse esse primeiro bloco aqui e a gente vai conversando sobre os pontos que você lê. Isso, né? Isso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No início, Deus criou o homem, formando-o do pó da terra. Depois soprou o fôlego de vida em suas narinas. Então logo o fôlego de vida, que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo, a alma foi gerada. Olha que coisa interessante. Tu percebeu o que o texto está falando já? Quando Deus sopra nas narinas do homem que ele criou, esse sopro de Deus, o vento, ruá, a palavra hebraica é ruá. O sopro de Deus, ele é equivalente ao Espírito. E nós já vamos entender que espírito é esse. É o Espírito de Deus, é o Espírito do homem. Ele sopra e esse sopro é equivalente ao Espírito. E quando tem contato com o corpo, o que ele se transforma, o que ele se torna, segundo o que você leu? Alma vivente. Exato. Então, basicamente, eu já vou começar te trazendo um conceito. A alma é o encontro do sopro de Deus com o corpo. Quando o sopro de Deus alcança o homem, tocando o corpo, é como se fosse uma junção, então a alma vivente passa a existir. Continua. O fôlego de vida tornou-se o espírito do homem, que é o princípio de vida que há nele. O Senhor Jesus diz que o espírito é o que vivifica. Esse fôlego de vida vem do Senhor da criação. Todavia, não devemos confundir o espírito do homem com o Espírito Santo de Deus. Este último é diferente do espírito humano. Podemos ver essa diferença em Romanos 8,16, que declara que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso. Aqui tem uma distinção clara. Para a gente entender humanamente, quando você lê a Bíblia e vê espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Quando você lê espírito com letra minúscula, está falando do espírito do homem. É exatamente essa diferença que a gente já está querendo construir aqui no início.
Porque se a gente entender que Espírito de Deus e Espírito do homem são a mesma coisa, a gente vai correr um risco grande de fazer interpretações extremamente erradas, equivocadas. Então, o Espírito de Deus, para a gente compreender, aparece com letra maiúscula na Bíblia, e Espírito do homem com letra minúscula. E é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é uma clara distinção. Aqui, ó. O termo original. O termo original, traduzido como vida, na expressão fôlego de vida, é Shai. E esta está no plural. Isso pode estar indicando que o sopro de Deus produziu uma vida dupla, a vida da alma e a do espírito. Quando o sopro de Deus entrou no corpo do homem, tornou-se o espírito do homem. Assim que o espírito interagiu com o corpo, a alma passou a existir. Essa é a origem da vida, do espírito e da alma. Isso. O que é importante? A gente está falando da origem da vida do espírito e da vida da alma. Tudo começa com Deus, com a criação de Deus. Deus decidiu escolher, decidiu fazer, não só escolher, o homem à sua imagem e sua semelhança. E tem um texto de Efésios 1, 3 e 4 que diz que Deus nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ou seja, Deus, antes da criação do mundo, nos elegeu nele. Imagina, Deus nos criou tirando dele. Entende isso que eu estou te falando? Isso é muito bom. Porque Deus nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo. Significa dizer que quando ele sopra naquele boneco de barro que era o Adão, ali ele está introjetando o espírito, a vida. Quando esse espírito tem contato com o corpo, a alma passa a ter vida. É como que, imagina, tem um espírito separado e um corpo separado, certo? A junção dos dois gera alma. Ok até aqui? Ok. Continua aqui, ó. Aqui, ó. Assim que o espírito interagiu com o corpo, a alma passou a existir. Essa é a origem da vida do espírito e da alma. Precisamos reconhecer, porém, que esse espírito não é a própria vida de Deus, pois o sopro de Todo-Poderoso Deus me dá vida. Também não se trata da vida eterna de Deus, nem tampouco da vida de Deus que receberemos por ocasião da regeneração. Essa vida a que recebemos no novo nascimento é a própria vida de Deus, tipificada pela árvore da vida. Nosso espírito, embora existindo permanentemente, é destituído da vida eterna. Então, qual que é a ideia desse bloco? Existe uma semelhança na árvore da vida e na nossa criação. Esse é inclusive um dos motivos que Deus remove Adão e Eva do jardim quando eles pecam. Se depois de terem pecados, eles ainda comessem ou participassem da árvore da vida, eles iam permanecer eternamente em pecado. Então o fato de Deus tirar Adão e Eva do jardim depois do pecado e proteger o jardim para eles não comerem a árvore da vida eterna, foi também um ato de amor. É como se Deus estivesse querendo dizer o seguinte, ó, já que vocês pecaram, eu vou ao menos deixar a possibilidade de vocês se arrependerem e se reconciliarem comigo. Então, para isso, eu vou removê-los do jardim, para que vocês não acessem a árvore da vida. E coma do fruto da vida eterna, e então passem eternamente na desobediência. Entende o que eu estou te falando? É amor puro. Então, às vezes, a gente, como pais, precisa remover os nossos filhos de alguns ambientes, por exemplo. E os filhos ficam malucos, porque, meu Deus, é tão legal, eu estou aqui, já estou acostumado. Só que existem momentos que, como pais, a gente precisa remover os filhos de alguns ambientes para que eles não perpetuem um erro, para que eles não perpetuem um pecado, para que eles não perpetuem um mau comportamento. É por isso que alguns pais, às vezes, enviam seus filhos para outras cidades, para outros bairros, quando os filhos estão aprontando ali. Ou então muda de escola.
O filho está aprontando na escola, a filha está aprontando na escola, o que o pai faz? Muda de ambiente, põe para outro ambiente para dar um ambiente novo, uma nova possibilidade desse filho parar de pecar, parar de... Às vezes dá bom, às vezes não dá. Mas esse é um princípio que Deus usou, é a oportunidade do novo ambiente, porque é a partir de um novo ambiente que a gente gera novas crenças. Depois eu posso falar mais sobre isso. Então continua aqui, ó, quer ver? Ó? Aqui, ó. A expressão formou ao homem do pó da terra refere-se ao corpo do homem. A frase e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida fala do espírito do homem que veio de Deus. E o homem passou a ser alma vivente. Relata a criação da alma do homem, quando o corpo foi vivificado pelo espírito e ele se tornou um ser vivo e consciente de si. O homem completo é uma trindade. Vamos lá. Essa ideia de trindade é a mesma ideia de tricotomia. É interessante que a palavra trindade não aparece na Bíblia. Essa é uma palavra que foi criada teologicamente para sintetizar essa explicação de três. Então, quando fala assim, o homem completo é uma trindade, é só para dizer que ele é três em um. E é tão interessante, quando a gente olha aqui, ó, deixa eu avançar um pouquinho nesse próximo bloco aqui, senão a gente vai ser pesado e não é esse o nosso objetivo. Aqui é o seguinte, ó, essa é uma parte que eu quero trazer para você. Lê aqui, ó, essa parte que está anotada. Porque aquilo que o homem é dependente de como é sua alma. Não, aquilo que o homem é depende. Porque aquilo que o homem é depende de como é sua alma. Vai, continua. Esta o representa e expressa sua individualidade. É a sede do livre-arbítrio do homem, o lugar onde o espírito e o corpo se unem de maneira perfeita. Isso. O que ele está falando aqui é o seguinte: a nossa alma tem um papel determinante na maneira que a gente se comporta, porque está associado à nossa personalidade. É por isso que quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando necessariamente, muitas vezes, de perfil comportamental, de como a alma se comporta. Eu sempre gosto de usar exemplo, dizer assim, hoje o grande lance, a grande guerra, ou quem sabe o grande desafio que todo ser humano tem, não é nem no nível do espírito e nem no nível do corpo, é no nível da alma. Porque é exatamente na alma que se encontra quem esse ser humano se tornou no sentido de personalidade. A nossa personalidade, o ego, está no nível da alma. E a gente precisa santificar a alma. Quando a gente fala de salvação, por exemplo, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó, para a terra. Então, de que tipo de salvação que a gente está falando? Eterna. Qual é? É a salvação do espírito, da alma ou do corpo? Do espírito. Não, porque o espírito volta para Deus. O corpo volta para a terra, nós estamos falando da alma. Então quando fala assim, ó, você se arrependa dos seus pecados, aceite o Senhor Jesus para você ser salvo. Nós estamos falando de salvar o quê? Alma. A alma. É a alma que processa, que vive o processo de santificação. É no nível da alma que tem um monte de porcaria na nossa vida e é no nível da alma que a gente precisa se livrar dessas porcarias. Quando a gente reconhece o Senhor Jesus, você viu a palavra regeneração aí. Existe um processo que teologicamente a gente chama de regeneração. É quando você nasce de novo. Imagina um carro zero. É como zerasse o teu espírito fica novo, você nasce de novo. Em Jesus o nosso espírito está pronto. Por isso que Jesus disse isso lá no Getsemane. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso vigiai e orai. Então no espírito, em Jesus, nós estamos resolvidos. No corpo, o corpo é como se fosse o veículo, o carro, é o pó. Volta para a terra. Então o grande lance está no nível da alma. Então se você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você se considera um cristão verdadeiro, genuíno, obediente à palavra, o teu espírito está pronto, está regenerado, você tem contato com Deus no espírito. Esse teu corpo aqui, você cuida dele? Pode dizer que De sim. 0 a 10, quanto você cuida do corpo? Uns 7, porque
O doce é... Ok, mas e na alma? Não, acho que uns Você 8. está entendendo onde eu quero chegar? Quando a gente lê esse trecho, a gente está dizendo o seguinte assim, ó. Porque aquilo que o homem é depende de como é sua alma. Então, não é que a gente vai centralizar nossa vida em ser cristãos almáticos, no sentido pejorativo. O que é um cristão almático? É aquele que só vive por sentimento e tudo mais. Não é isso que eu quero te contar ou te passar. O que eu quero trazer é que é no nível da alma que os maiores desafios vão acontecer na nossa vida. É quando a gente vai ser tentado a ser enganado, achando que é de Deus e não é. É quando a gente quer muito uma coisa e a gente fica criando subterfúgio para fazer aquela coisa ser certa. Você tem certeza que a coisa é errada. A Bíblia fala que é errado, mas na alma você fica querendo criar um jeito de falar que é certo. Entende? Porque é aquela luta da carne e do espírito. Aí avança um pouquinho, ó. Vem para esse bloco aqui, ó. Existe, porém, uma verdade que deve estar bem presente em nossa lembrança. Na vida atual, a alma é o ponto de convergência dos elementos constitutivos do nosso ser, em nosso estado ressurreto. Porém, o espírito será o poder governante. Ó, o que ele está falando é exatamente o que eu acabei de expor. A alma é o ponto de convergência. O que é convergir? É tender para. É quando pega um polo aqui tende para esse meio, para esse centro. A alma é o ponto de convergência. É onde as coisas meio que centralizam. Vai lá, continua. Todavia, eis aqui um ponto vital. Nós que fomos unidos ao Senhor ressurreto, podemos já no presente ter nosso espírito governando todo o nosso ser. Continua. Não estamos unidos ao primeiro Adão, feito alma vivente, mas ao último, que é espírito vivificante. Isso é extraordinário o que ele está dizendo. Uma vez então que a gente reconheceu Cristo, uma vez que nós fomos vivificados, uma vez que a gente renasceu, nosso espírito foi regenerado, a gente não está mais debaixo do governo de Adão, que foi o primeiro Adão, cabeça de espécie. A gente está debaixo do governo do segundo Adão. Paulo aos Coríntios ele fala que Jesus ele é cabeça de espécie, o segundo Adão. O que é cabeça de espécie? Imagine que aqui está uma espécie. Tudo que nasce embaixo é dessa espécie. Então, se aqui está o Adão pecaminoso e a gente nasceu dele, quem nós vamos ser? Do Adão, pecador. Pecaminoso. Então, se em Cristo Jesus, que é cabeça de espécie, a gente nascer de novo, santo, puro, Jesus foi, sim ou não? Sim. Se a gente nascer do Espírito, da água e do Espírito, em Jesus, nós vamos ser o quê? Santo, puro. Santificado. Então, nós hoje vivemos debaixo do governo do segundo Adão, que foi Jesus, cabeça de espécie. Esse é o ponto que ele está trazendo. Então, por isso, nosso espírito, que é governado pelo Espírito de Deus, lembra? Ele pode, então, governar a nossa alma e governar o nosso corpo. E, então, a gente pode ter uma vida num processo de santificação, sem necessariamente ser preso e nem dominado pelo pecado. Ok até aqui? Ok. Agora nós vamos falar um pouquinho das funções ou características do espírito, da alma e do corpo. Vai ser interessante porque você vai começar a perceber então como é que o corpo conecta com o mundo, como a alma conecta, como o espírito conecta. Lê esse bloco aqui, ó. É através do corpo físico que o homem entra em contato com o mundo material. Portanto, podemos defini-lo como o elemento que nos possibilita a ter consciência do mundo. Ó, presta atenção. Então, o corpo físico nos permite ter consciência do mundo. É por isso que nós somos matéria e esse mundo é matéria. É com o corpo que a gente tem as experiências, tato, sentido, paladar. Então, o corpo nos traz consciência do mundo. Continua. A alma compreende o intelecto, que nos ajuda na presente existência, e as emoções que procedem dos sentidos. A alma pertence ao próprio ego do homem e revela sua personalidade.
Por isso é denominada autoconsciência. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente fala de corpo, é consciência do mundo exterior. Quando a gente fala de alma, a gente está falando de autoconsciência. É a consciência de quem nós somos, é aquela consciência interna. É através do Espírito que temos comunhão com Deus e somente por Ele podemos compreendê-lo e adorá-lo. Então você vai começar a perceber essa progressão. Leia aqui a partir do por isso. Por isso se diz que ele é o elemento que nos confere consciência de Deus. Deus habita no espírito, o eu na alma e os sentidos no corpo. Então veja, olha só as características das funções do espírito, da alma e do corpo. Deus habita no nosso espírito, o eu, o ego na alma, e quando a gente fala de corpo, a gente está falando dos sentidos. Então agora eu vou fazer o caminho inverso, sentidos, tato, corpo. Quando a gente fala de alma, a gente está falando do ego, do eu consciente. E quando a gente fala do espírito, a gente está falando onde Deus habita. Então, se você começar a compreender a função, a característica de cada um desses elementos, você começa a ter clareza, então, de quais são as áreas que você precisa trabalhar. Quando a gente fala que o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é a coisa mais importante que tem na nossa vida, é porque é a partir do nosso relacionamento espiritual com Deus que a gente, então, influencia a alma, e então a alma influencia o corpo. Não é deixar a alma governar a nossa vida, é o espírito que tem que governar a nossa vida. Porque no final das contas, aqui na ponta da linha, o corpo só vai obedecer quem tiver mais forte. Se o espírito tiver mais forte, ele obedece o espírito. Se a alma tiver mais forte, ele obedece a alma. Entende? Essa junção, essa característica é importante. Então, quando a gente fala de corpo, consciência do mundo, consciência das coisas materiais. Quando a gente fala de alma, a gente fala de autoconsciência, do nosso eu profundo, que a filosofia chama de eu profundo. E quando a gente fala de espírito, a gente está falando da consciência de Deus. A gente só pode ter consciência de Deus porque a gente tem um espírito. Perguntas até aqui? Tinha alguma, só que esqueci. Então vamos avançar aqui, ó, nesse bloco. Desses três elementos, o espírito é o mais nobre, porque se une com Deus. O corpo é o inferior, pois está em contato com a matéria. Situada entre eles, a alma os une e recebe o caráter de ambos, como sendo dela própria. Ela também torna possível a comunicação e a cooperação entre o espírito e o corpo. A função da alma é manter esses dois elementos num relacionamento harmonioso. Olha só que incrível. A função da alma é manter o espírito e o corpo num relacionamento harmonioso. Então, se a alma está bagunçada, como é que vai ficar o espírito e o corpo? Bagunçado. Se na sua autoconsciência, lembra que a alma corresponde à autoconsciência, consciência do eu? Se você está todo bagunçado nas suas emoções, nos seus sentimentos, como vai estar a sua vida espiritual e seu corpo? É por isso que às vezes parece, quando a gente fala de inteligência emocional, parece que a inteligência emocional sobrepôs a Bíblia. Mas não é esse o ponto. Quem diz isso é só porque talvez ainda não compreendeu a importância da alma em manter a harmonia entre o espírito e o corpo. Então a gente centraliza o cuidado, o crescimento na alma usando a inteligência emocional, não porque a inteligência emocional sobrepõe a Bíblia ou é maior ou mais forte que a Bíblia. É porque é uma das ferramentas que a Bíblia aponta para trabalhar a alma que traz harmonia para o espírito e para o corpo. Continua. Isto é, o corpo que é inferior fica subordinado ao espírito, e o espírito, que é o mais elevado, governa o corpo através da alma. Então, o espírito governa o corpo através do quê? Da alma. Se a alma não estiver boa, se a autoconsciência não estiver elevada, se você não tem percepção de quem você é, se você não se conhece, não sabe quem é, não sabe o que faz, não sabe o que merece, lembra da pirâmide do indivíduo? Então, como é que você vai ter consciência para governar o corpo? Tá fazendo sentido? Sim. Continua aí. O principal elemento constituinte do homem é,
Sem sombra de dúvida, a alma. Por quê? Quando a gente fala que o principal elemento constituinte do homem é a alma, não é porque necessariamente é na alma que a gente se relaciona com Deus. É porque a alma tem o papel-chave de receber a comunicação do espírito e passar para o corpo. É por isso que a gente fala do processo de santificação da alma. Então hoje a gente precisa entender, filho, é isso que eu quero te comunicar, eu demorei para aprender isso. Eu ser um homem espiritual, buscar a Deus, ter uma vida espiritual, é excepcional, é o que mais importa, porque no final das contas, é no espírito que nós nos relacionamos com Deus. Mas para manifestar isso no mundo, a chave está na alma. É por isso que eu estou aqui treinando você para você ser um homem inteligente emocionalmente. Para você ter uma alma sadia, para você ter autoconsciência e não ser alienado, governado por qualquer coisa. Continua. Ela busca no Espírito aquilo que ele recebe do Espírito Santo. Em seguida, depois de aperfeiçoada, ela transmite ao corpo aquilo que recebeu. Assim, o corpo também poderá participar da perfeição do Espírito Santo, tornando-se corpo espiritual. Pula para cá, ó. Essa é a função. Aqui, ó, o espírito. O espírito transmite seu pensamento à alma, e esta capacita o corpo a obedecer ao comando do espírito. Essa é a função da alma como intermediária. Olha que coisa interessante. Então, o espírito transmite o pensamento para quem? O corpo. Não, Não, espírito para a alma. para a alma. E a alma faz o quê? Capacita o corpo a obedecer à voz de comando. Então, a função da alma é ser intermediária entre o espírito e o corpo. Imagina, pegando na mão aqui, ó. O espírito dá o comando no pensamento e a alma então vai lá e capacita o corpo a fazer. Por isso que a gente fala que dinheiro é emocional. Até eu mesmo, eu não tô 10 no cuidado do meu corpo, por exemplo. Então, quando o meu espírito comanda a minha alma, dá uma instrução, ó, tem que cuidar do corpo dele. Quando a minha alma vem dar esse comando para o meu corpo, é a fragilidade emocional no tocante ao entendimento do assunto corpo-saúde, é minha crença sobre corpo-saúde que me impede de ser 10. Aí eu estou trabalhando para reprogramar a crença, trabalhando para rever o conceito para eu poder atender o comando da alma no cuidado do corpo. Em todos os outros comandos, por exemplo, se for falar de integridade, de honestidade, de espiritualidade, quando o meu espírito dá o comando para a minha alma, imediatamente meu corpo obedece. Os valores da verdade, por exemplo. Então, é aqui que está a sacada. A alma é a intermediária que capacita o corpo a responder o comando do Espírito. Por isso que a gente tem que ser governado pelo Espírito de Deus. O nosso Espírito, então, governa a alma e a alma governa o corpo. Uhum. Ok até aqui? Ok. Pula para cá, ó, nesse bloco aqui. Repetindo, a alma é a sede da É a personalidade. sede. É a sede. Sede da personalidade. É a sede da personalidade. É nela que se acham a vontade, o intelecto e as emoções. Através do espírito, o homem se comunica com o mundo espiritual e através do corpo com o natural. A alma fica no meio e exercita seu poder para discernir e decidir quem deve reinar, o mundo espiritual ou o natural. E aí, eu te pergunto, com base nisso aqui que você está lendo agora, qual é o elemento mais importante do ser humano enquanto você está nesse processo de crescimento e desenvolvimento? A alma. A alma. Então, a alma é o elemento mais importante porque ela está no meio, fazendo essa transição. Se a gente for falar assim, ó, mas entre o relacionamento com Deus no espírito e a alma, quem é mais importante? Naturalmente. Então, você está entendendo corretamente. É que neste âmbito, nesse mundo natural, a gente precisa ser conduzido pelo mundo espiritual. E a alma faz esse papel. E aí, você vai ser governado pelo mundo natural ou pelo mundo espiritual? Faz sentido até aqui? Uhum. Vamos concluir esse bloco? Sim. Aqui, ó. Na verdade,
A alma é a espinha dorsal de todo o ser, porque a vontade do homem pertence a ela. Só quando a alma se dispõe a assumir uma posição de humildade é que o espírito pode dirigir todo o homem. Se a alma se rebela contra essa tomada de posição, o espírito fica sem poder para governar. Isso mostra o que é o livre-arbítrio do homem. Este não é um autômato que deve se mover conforme a vontade divina. Pelo contrário, ele tem o poder pleno e soberano de decidir por si. Então, olha onde a gente está indo para a nossa conclusão, que coisa interessante. A alma hoje é o lugar onde a gente precisa governar e dominar. E a gente então ganha força no espírito para governar a alma quando? Quando a gente tem iada, quando a gente conhece a Deus intimamente. É por isso que a gente não abre mão e não negocia a leitura da palavra, não negocia o tempo de oração, não negocia o tempo de intimidade com Deus. Porque é quando a gente está fortalecendo o nosso espírito para que ele possa dar voz de comando para a alma. É por isso que a gente nesse momento fala que você precisa conhecer a Deus intimamente para que você possa governar sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Faz sentido? Faz. E aí, quais são as perguntas? O espírito tem poder para dominar as duas áreas, né? É ele que faz esse poder cascatear. Ele que dá a voz de comando. Mesmo sem, se a alma se rebelar, mesmo com a alma se rebelando, ele consegue... Então, quando você se submete ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus ele vai governar o seu espírito. Se o seu espírito estiver sendo governado pelo Espírito de Deus, ele vai comandar a sua alma. Então a alma não vai se rebelar uma vez que o Espírito de Deus está te governando. Só é possível dessa alma se rebelar se o teu espírito não estiver sendo governado pelo Espírito de Deus. Então, se eu estou entendendo sua pergunta, é importante você apontar o seu olhar para quem governa o teu espírito. Se o Espírito Santo ou se o ego. Se o reino espiritual ou se as coisas carnais e mundanas. Uma alma só se rebela quando não tem um espírito forte, dominado pelo Espírito de Deus. Por isso que Gálatas 5 fala para a gente expressar o fruto do Espírito Santo. Está lá, domínio próprio é um deles. É quando você submete ao governo do Espírito. Outro texto interessante, Efésios fala para a gente não se embriagar com vinho, porque a contenda, a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, a ideia é não seja governado pelo vinho, não seja governado pelas coisas que tiram sua lucidez, humanamente falando, seja governado pelo Espírito. Aí está lá como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o governo do Espírito Santo é uma garantia de que a alma vai ser santificada. Entende? Uhum. Faz sentido? Faz. Então é importante que você compreenda, pai, mãe, responsável, líder, a importância de ensinar a origem do seu filho, a origem dos elementos. E quando eu falo importante é porque se você crê nas Escrituras, como nós, você vai perceber que não faz tanto sentido a gente se esmerar em educar os nossos filhos, em discipular os nossos discípulos, se a gente não comunica a origem, se eles não têm a distinção do que é o espírito, do que é a alma, do que é o corpo. E eu quero então te encorajar a ser alguém que conheça do assunto, tenha a sua vida transformada e também assim passe e discipule os seus filhos, seus liderados e assim sucessivamente. Fechou? Fechou. Dá um tchau aí, dá uma palavra final aí para o nosso público que assiste os nossos vídeos, as nossas aulas. Hoje eu acho que não tem nenhuma palavra. Lembra que você tem que fazer assim, ó, para o pessoal ver o seu rosto. Hoje não tem nenhuma palavra. Tá forte, com vergonha? Não. Hã? Então fala mais ou menos assim o que você entendeu. É importante que você... Que a alma é intermediária e que se você não tem um relacionamento com Deus,
Não tem como o espírito governar sobre a alma e o corpo. É isso aí. Faz sentido para você? Então, se você tem gostado do nosso conteúdo, quero te pedir que você se inscreva aí, ajude o nosso canal, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Valeu? Fechou? Valeu. Deus abençoe. Não quer? Tchau. Tchau, tchau, gente.